1 Reis 13, do 17 ao 22. Você que está nos acompanhando ao vivo, é uma alegria poder também falar com você. Deixa eu só colocar algo de Deus aqui para você. Muitas vezes incertezas virão para tentar contrariar a sua fé e aquilo que Deus tem contigo e aquilo que Ele tem ministrado ao seu coração. Mas nunca deixe que as convicções do teu chamado e da palavra de Deus sejam mortificadas no seu interior. Não fique com aquilo que o mundo diz, não fique com aquilo que as pessoas dizem, fique com aquilo que Deus falou e tem falado ao teu respeito. Seja um Neemias nessa geração. Tenha convicção do que Deus tem contigo, porque se o Senhor é contigo, você é a maioria. Declare como o apóstolo Paulo: eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, e ele sai citando, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então entenda que esse amor está em Cristo Jesus, e são as nossas convicções que nos levarão a irmos além. Você crê nisso? Então avance no poder de Deus em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, aleluia! A palavra do Senhor nos diz, 1 Reis capítulo 13, a partir do 17 até o 22. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fostes. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: fazei-o voltar contigo até a tua casa para comer pão e beber água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles ainda à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinham feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: portanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltastes e comestes o pão e bebestes a água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás da água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Só até aqui. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, Pai, pela plena convicção que nós temos de que o Senhor é o Deus que fala, que se move, que se revela. Usa a minha vida e a vida do Clay para a glória do teu nome. O Senhor já fez tantas coisas lindas, mas eu creio que o Senhor há de continuar fazendo nesta noite, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui mais uma vez, aplauda lindamente o seu nome, amém? Aleluia! Meus amores, o tema da ministração nesta noite é vencendo conflitos. Quantos de nós não passamos por conflitos e não sabemos como superá-los? Porque são muitas vozes, Karina, que nós ouvimos. Ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz da sociedade, ouvimos a voz da economia, ouvimos vozes do inferno que tentam subestimar as nossas motivações e nos contrariar. Nós vemos que vozes do inferno muitas vezes vêm para tentar nos acusar e tentar nos abater. Nós vemos que José ele foi questionado em relação às suas intenções na casa de Potifar. Nós vemos que Neemias ele foi questionado acerca da sua motivação em reconstruir os muros de Jerusalém. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele foi questionado em relação às suas motivações em pregar o evangelho. Se aquilo se tratava, pastora Monásia, de uma farsa, ou se aquilo, pastor Jairo, se tratava de uma verdade que ele estava vivendo. E é interessante que quando nós começamos a ouvir muitas vozes, até o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado por Satanás ali no deserto. É natural que dentro do nosso interior venha aquela pergunta: o que é que eu tenho que fazer agora? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que é certo? Como é que eu posso obedecer? Porque eu sei que se eu obedecer, Deus vai me respaldar. Será que essa decisão que eu estou tomando agora em relação à minha vida profissional é a melhor para mim? Será que essa decisão em relação à minha família, de continuar amando, mas de deixar que cada um tome a sua decisão porque eu estou desgastado e desgastada? Será que eu, como liderado, preciso ainda falar mais sobre áreas
que precisam ser corrigidas? Será que eu, como pastor, preciso insistir mais naquela ovelha ou naquela pessoa? Porque eu já tenho falado o que é necessário, o que Deus mandou. Então muitas vezes o nosso maior conflito é porque nós queremos acertar. E quando nós nos encontramos nessa circunstância, nós começamos a viver uma certa prudência. Tem gente que tem uma característica de se arriscar, de ir lá e fazer. Já tem gente que é mais prudente, pouda mais. A vantagem de você ser uma pessoa ativa, de você ser uma pessoa determinada, é porque você é uma pessoa ousada. Mas uma pessoa ousada, ela está mais tendente ao fracasso dentro daquilo que ela faz. Mas de forma diferente também, uma pessoa pacífica demais, ela está tendente ao fracasso porque ela não fez, porque ela perdeu a oportunidade, porque ela não se arriscou, porque ela não foi ousada. E é interessante que certa vez um profeta de Judá, jovem, ele foi chamado por Deus para uma missão ali em Betel, e diz a palavra que ele profetizou contra o altar de Jeroboão, um altar onde haviam consagrações pagãs e consagrações também a outros deuses, e até pessoas eram sacrificadas. E ele profetizando, ele disse que aquele altar se fenderia, se partiria. E na hora que ele profetizou isso, o altar se partiu. Só que Deus trouxe uma ordem para ele, para que ele fosse até Betel, profetizasse, não comesse pão nem bebesse água naquele lugar e voltasse para casa. E é interessante que assim ele fez. E o rei naquela hora, quando ele viu que o altar estava sendo dilacerado no meio, diz a palavra que ele ficou revoltado e mandou prender ali o profeta de Judá. Até que quando ele estendeu a sua mão ela foi recolhida, ela paralisou e atrofiou. E o profeta de Judá, na autoridade do Espírito, orou, e a mão do rei voltou ao normal. E ali, pelo fato de ter orado pelo rei, o rei quis compensar como forma de gratidão. Venha até o palácio, fique aqui comigo, e eu quero oferecer pão e água para você. Mas ele entendeu claramente qual que era a ordem que o Senhor havia lhe dado, e ele não aceitou nada daquele lugar. E ele voltou para casa, estava voltando para casa por outro caminho, não pelo mesmo caminho que ele havia ido. Primeiro lugar que eu quero que você entenda, e eu quero que você crave esse princípio no seu coração, é que o único caminho que nunca vai mudar é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Mas não repita caminhos perigosos, porque pessoas podem estar nas emboscadas da vida. Pessoas podem estar à espreita, e até os inimigos. É interessante que Deus sempre trazia o alerta ao rei de Israel através do profeta, de onde estavam os sírios, para que ele não passasse por aquele lugar. Nós precisamos entender que o vento do Espírito está soprando. Não é porque algo funcionou em tal período que vai funcionar todo tempo. Nós não podemos fazer da nossa vida cristã uma cópia. Temos que ser a cópia de Cristo e da sua palavra. Mas não podemos viver uma vida religiosa entendendo que uma mesma metodologia vai caber em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, o ser pastor nos traz, e sermos líderes, o desafio de que nem todo mundo é igual, e cada um tem o seu tratamento específico. É como um médico, para cada paciente ele tem um prognóstico, ele tem uma medicação. Está a nossa querida Nutri aqui, pastora Monásia, para cada pessoa, de acordo com a biopedância, a medida, o peso. Então ela passa uma dieta, se vê também qual o histórico da pessoa, a idade, o que ela precisa, qual o seu ritmo de vida. Então eu preciso entender que um cego o Senhor cuspiu no chão e fez lodo, o outro o Senhor tirou para fora da cidade, o de Betsaida, e ele cuspiu nos olhos. E o outro, o Senhor disse lá em Jericó, apenas veja. Então Deus, na sua multiforme graça, na finalidade Ele curou todos, mas a metodologia foi diferente. E muitas vezes nós queremos repetir caminhos por onde nós viemos. Não foi bênção, foi, mas por que Deus disse a ele: não volte pelo mesmo caminho? Porque pessoas em Betel revoltadas,
elas poderiam muito bem saberem o caminho por onde ele havia vindo, e poderiam montar emboscadas para pegar aquele profeta. Por isso que Deus disse para se proteger: não repita caminhos, não entenda que todo culto será igual, porque o culto é para Deus, não é para os homens. Nós estamos aqui para prestarmos um culto a um Deus que é vivo, mas que a Bíblia diz que todo aquele que dele se aproxima tem que crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em nos cobrir com a sua alegria, com o seu óleo, com as suas bênçãos. Quantos estão entendendo aqui? Digam glória a Deus. Então, de repente, o Senhor disse ao profeta: volte por outro caminho. Só que ele ficou descansando debaixo de uma árvore, e um profeta velho em Betel, já aposentado, sabendo do que havia acontecido, ele poderia ter sido profeta no passado, mas naquele momento ele agiu com mentira. Ele foi até o profeta de Judá e ele disse: olha, encontrou ele descansando debaixo de um arbusto. Se Deus manda você voltar por um caminho, entenda uma coisa: a jornada de fé não tem descanso. Tem um coração que descansa no Senhor e à sombra do Onipotente, mas não tem isso. Eu vou descansar na oração e não vou orar essa semana. Eu vou descansar de ler a palavra e não vou meditar. Eu vou descansar o meu jejum, a minha entrega. Eu vou descansar um mês de igreja. Você não foi chamado para estar na igreja. Você e eu, nós somos a igreja, o organismo vivo do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. É o que eu falei: Deus não quer vida no culto, Ele quer culto na vida. Isso independe de onde nós estamos, se nas casas, em outros lugares. Quantas passeadas estão aí gritando o nome dos seus candidatos, e nós estamos aqui celebrando o nome que não precisa de política para ser eleito. Pelo contrário, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo Ele nos elegeu e nos escolheu segundo o seu propósito, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Se você crê nisso, diga aleluia e aplauda lindamente a Cristo. Então, naquele momento, o profeta velho, pela sua experiência, ele foi para levar conflitos ao profeta de Judá. A palavra foi diferente. Você diz que o Senhor diz para você não voltar, mas volte, venha até a minha casa, coma pão e beba água. Não volte com fome. E ele disse: o Senhor me deu uma ordem de que eu não fizesse isso. E ele disse: eu sou profeta como você também, e Deus me falou diferente. O profeta de Betel disse: mas a Bíblia diz que ele estava mentindo. E por mais que o profeta de Judá tenha sido usado por Deus, ele pensou que a experiência do profeta de Betel seria mais forte do que o que Deus havia falado com ele. E de repente veio aquele conflito. Eu vou acreditar, ele tem experiência, ela tem experiência. Como é que eu vou vencer esse conflito? Se Deus está dizendo a ele que era mentira, Deus não estava falando que precisava voltar. Como vencer um conflito? Primeiro princípio: o que o mundo diz à sua volta tem que estar respaldado na palavra. O que o mundo diz à sua volta tem que estar testificado no que Deus diz. Não pode contrariar. E tudo que te levar a um tempo de retroceder, entenda que não é Deus que está falando. Muitas vezes não avançamos talvez fisicamente, mas o avanço e a progressão interior é muito maior do que o avanço exterior. Você só consegue romper na horizontal se você romper na vertical. Então naquela hora o profeta de Betel disse: volte. Como entender que essa não é a voz de Deus?
voltar para um lugar onde você entende que a carnalidade ela prevaleceu, onde você entende que outros deuses foram levantados, onde você entende que não vai comer do pão que é Cristo, onde você entende que não vai beber da fonte inesgotável que é o Senhor, mas que vai beber e comer do que o homem oferece. Não é de Deus, é tempo de avançarmos. O profeta velho disse: volte, mas o Senhor disse a ele para que ele não voltasse. Eu não estou dizendo que se nós errarmos não temos que voltar atrás. Eu não estou dizendo que se nós falharmos não temos que voltar atrás para nos arrependermos. Eu estou dizendo que não temos que voltar atrás em uma vida carnal, em um temperamento que já foi crucificado, em uma performance que não revelava a glória de Deus. Você é nova criatura, você nasceu de novo, você foi lavado e gerado pelo sangue do Cordeiro. Se você crê, joga a mão para o alto e aplauda o Rei da Glória. Sobe, canta lá. Eita Deus. Então volte. Naquele momento ele voltou. Como discernir que o inimigo está tentando montar uma emboscada? Ele vai nos pegar nos momentos de cansaço e de fome, Rafael. O profeta de Judá estava cansado e com fome, e ele parou para descansar. Por isso você não pode descansar. Você não pode parar de vigiar um minuto sequer, porque são nos momentos de descanso que o inimigo ele tenta te pegar. Assim como foi com o profeta de Judá, que ao cumprir a sua missão e o seu propósito, ao voltar para Judá, ele descansou debaixo de uma árvore. Foi ali que ele foi encontrado pelo profeta de Betel. Entenda uma coisa: na vida com Deus e com Cristo não há tempo para descanso. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz para segui-lo, independente daquilo que aconteça. Descanse sim, debaixo das asas do Todo-Poderoso, debaixo da sombra do Onipotente, mas não descanse na sua vida de prudência, de fé, de caminhada com Cristo, porque é tempo de romper e de avançar. E só os valentes, só aqueles que resistem o mundo para prevalecer em Cristo é que alcançarão o troféu da herança e o galardão que o Senhor tem para nos entregar. Deus é contigo. Você não foi chamado segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então assim diz o Senhor: não retroceda, avance pelo meu poder. Aleluia! Aplauda o Senhor. Eita glória! Pega na fome do que você tem fome. A minha vida financeira está acabada, Satanás quer te comprar. A minha vida ministerial está frustrada, aí Satanás vem e começa a levantar pessoas doentes e feridas para falar da liderança, para falar dos líderes, do ministério de louvor. E muitas vezes isso não tem a ver com a igreja, tem a ver com o ser humano de maneira individual, que tem que ser tratado. E tem gente que para no meio do caminho, Rafael, e fica querendo lançar a culpa, jogar o jugo em cima de outras pessoas, te responsabilizar de algo que você não tem responsabilidade. A missão do profeta de Judá já havia sido cumprida. Neemias estava numa missão também. Jesus estava numa missão. Paulo estava numa missão. Pedro estava numa missão. Quando em Atos capítulo 4 disseram: pare de falar dele, do Nazareno de Jesus, Pedro disse: eu não posso me calar diante daquilo que com os meus ouvidos eu ouvi, diante daquilo que eu vi com os meus olhos, diante daquilo que eu toquei e experimentei. Eu não posso me calar. Não peçam isso, porque eu não vou fazer. Então naquela hora diz a palavra que o profeta de Judá voltou para Betel. A responsabilidade de ir até Betel foi apenas para profetizar contra o altar e não para se alimentar. Como vencer os conflitos? Betel estava sendo carnal e adorando a outros deuses. Não coma o pão da carnalidade. Não coma o pão
da adoração a outros deuses, porque tem muito pão falso. Mas Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em mim não existe mentira, e sim verdade. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Está lá em João: porque todo aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Ofertas virão, conflitos emocionais virão, e você muitas vezes, talvez como Daniel e os seus amigos, será tentado a comer em mesas estranhas, porque você vê: aqui não tem banquete, aqui está faltando isso ou aquilo. Mas em nome de Jesus, entenda que o banquete e o galardão que Deus tem para você é muito maior. Satanás vai dizer: você está com fome, você é cristão, você está na igreja e não está funcionando, você é líder, mas não está frutificando, fulano de tal não está aí, a culpa é sua, a culpa não é sua. Nós pregamos o evangelho, essa é a nossa missão, mas quem convence e converte é o Espírito Santo. Nós não temos a missão de inclinarmos o coração de ninguém. É Deus que pega o coração do rei e move o coração dele para onde ele quer. Se você crê, aplauda mais forte a ele. Olha para a ele que inclina. Então, em nome de Jesus, não volte para banquetes estranhos. Naquela hora, quando ele estava no bate-papo com o profeta velho, entendo, o profeta era velho, mas a aplicação é essa: não se alimente através de coisas velhas. Diga para o seu irmão: Deus tem algo novo. O alimento velho não serve mais para você. Você não é mais aquele menino na fé, você não é mais aquela menina ingênua. Você já tem discernimento do mundo espiritual. Você já sabe de onde você veio, para onde você vai. Você sabe o que te fez sofrer, o que te fez padecer, o que te fez quase parar. E você já sabe como rejeitar. Você já sabe como dizer: isso aqui eu não quero mais para a minha vida. Eu não quero mais sofrer como eu sofri um dia. Eu não quero mais passar o que eu passei um dia. Eu não quero mais padecer o que eu padeci um dia. Eu sofri muito nessa área da minha história. Eu não quero voltar para o lugar da dor. Não aceite banquetes velhos. Aceite um banquete novo. Até quando você vai estar esperando de pessoas o que elas não podem dar? Você pode hoje ter uma mesa pronta, mas essa mesa pode ser de destruição. Nós fomos chamados para transformar o mundo, uma renovação do nosso entendimento. Porque tantas crises de ansiedade, depressão e pessoas querendo parar? Exatamente porque se alimentam de traumas velhos, de feridas antigas, de dores amargas, porque fulano de tal me deixou. Veja quem te acolheu, porque pessoas foram embora. Veja quem chegou, porque a unção que eu vivi naqueles dias. Se permita viver o novo do que Deus está fazendo, derramando. Só não vive, só não mergulha quem não quer, porque o vento continua soprando, o rio continua subindo, Rafa, e nós podemos mergulhar. Não podemos deixar que as águas fiquem nos artelhos, nos joelhos, mas elas precisam subir. É interessante. E naquele momento ele voltou. Ele comeu, e depois que ele estava saciado, aí o profeta de Betel falou: você pecou, porque você não teve convicções. Ele falou uma verdade, mas não aceite verdades ou mentiras de pessoas oscilantes. A palavra do crente é sim, não. Aquele profeta poderia estar dizendo uma verdade, mas ele foi instrumento de Satanás para destruir a vida de um jovem profeta. Ou você é ou você não é. Não tem meio crente, não tem meia crente, não tem gente em cima do muro. A palavra diz que o morno o Senhor vomitará da sua própria boca. Existem pessoas que ou são quentes ou são frias. Nós precisamos entender que nada pode esmorecer nem travar a nossa fé. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, entendam a verdade. O que Deus tem para nós vai muito mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Quantos creem que ainda esta semana
semana Deus tem um tempo de provisão, Deus tem um tempo de banquete precioso, e você não vai precisar comer da iguaria da carne, mas o banquete do Deus vivo. Diga aleluia! Aplauda Ele. Moço, Deus te deu um livramento de morte, e pessoas saíram da sua vida, e você sofreu por causa disso. Por que agiram assim? Porque Deus mostrou a você quem era e quem não era. E o que Deus tem contigo é muito precioso, mas Deus tem colocado gente nova que acredita no que Deus tem com você, que tem te impulsionado em fé, que tem dito avance. Então se alegre, porque quem pensou que você ficaria cabisbaixa, dentro de uma depressão, arruinada, em um estado de miséria, vai te ver cantando o cântico da vitória. Não porque Deus tem que provar nada a ninguém, mas porque Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E pela humildade do teu coração, o Senhor te contempla. E a prova de que Deus é aquele que fala contigo é que esta semana aquela situação e aquela pessoa tentou te destruir, mas Deus se preservou viva para te trazer aqui nesta noite. Receba de Deus essa palavra. Aleluia. Irmã, você de preto, deixa eu dizer uma coisa: o teu chamado é muito grande. Você carrega nos seus ombros muitas vezes uma culpa que não é sua. Infelizmente tem pessoas que cercam você e que querem responsabilizar você. Assim diz o Senhor: minha filha, você muitas vezes leva porque você tem um coração bom, porque você pensa mais nos outros do que em você mesmo. Mas você não está errada, porque isso é amor. Isso é o meu princípio sendo vivido através de você. Eu vou te honrar, não se preocupe, que você tem advogado, você tem juiz. E nesses dias eu estou te entregando uma chave, e dentro dessa chave essa porta vai ser aberta. E ainda este ano você vai testemunhar dessa porta que eu estou abrindo, e que homem jamais poderá fechá-la. Receba de Deus. Meu jovem, você de preto, meu lindo, Deus te deu um livramento grande de um acidente, porque Ele tem um propósito tremendo contigo. Em 2023 foi um dos anos mais desafiadores da sua vida. E quando você se projetou para 2024, você não imaginava que algumas coisas iriam reincidir. Mas Deus vai te restituir emocionalmente, financeiramente. As crises de ansiedade, as dores de cabeça, muitas vezes os aperreios que você tem. Mesmo sendo jovem, muita gente pode olhar para você e dizer: ele está tão bem. Mas só você sabe no seu interior o que você tem passado. Deus te traz aqui nesta noite para dizer: a boa obra que eu comecei, eu irei completar, independente daquilo que aconteça. Entenda uma verdade nesta noite: Deus está fazendo cair por terra tudo aquilo que seria destruidor, tudo aquilo que iria arruinar a sua vida e o seu ministério, e Deus está reconstruindo tudo. E ainda esta semana, diz o Senhor, eu te darei um sinal. Para vocês dois, esse casal, assim diz o Senhor: vocês foram fiéis um pouco, e no muito o Senhor os colocará. Satanás tem tentado se levantar para destruir, mas eu estou restituindo, diz o Senhor, a vida financeira, a vida emocional. Não se preocupem com o que vão dizer. Estou curando vocês de dentro para fora. Em nome de Jesus, vocês estão blindados pelo Espírito. Ainda que o inimigo se levante amanhã, ainda que ele se levante na terça-feira, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus vai trazer sabedoria, Deus vai trazer estratégia. Mas esse embaraço que Satanás quer colocar vocês, esse ninho, já foi desfeito pelo poder do nome de Jesus. Se você crê que Deus é o Deus que fala, diga aleluia. Oh, e aplauda o seu nome. Tu és maravilhoso, Jesus. Naquela hora, aquele homem recebeu uma sentença, que no meio do caminho ele seria tragado por um leão, e que ele seria morto, e não seria sepultado junto com os seus pais. Pelo contrário, o seu corpo ficou exposto no meio do caminho. E assim aconteceu. Deixa eu falar algo para você aqui. E esse é o último princípio: como
vencer os conflitos. No momento que ele deveria ter voltado para casa, ele não voltou, ele parou para descansar. No momento que ele recebeu a ameaça que pelo meio do caminho, ele poderia ter sido morto. O profeta de Betel preparou a jumenta e mandou ele embora. Fuja do perigo. Fuja das preparações de viagens que homens e mulheres carnais estão fazendo para você. Não aceite os jumentos dos outros. Se era para ficar mais um tempo em Betel ou para se redimir ao Senhor, ele poderia ter ficado. Mas o nosso problema é que nós deixamos que as vozes externas prevaleçam mais do que a voz interna. Ele aceitou o pão, a água e ainda aceitou. Se viaja de que hoje? Avião, carro. Naquela época de jumento. Não aceite transportes perigosos, porque o homem foi morto, mas o jumento continuou vivo. Diga para o seu irmão: não aceite transportes perigosos. Esse é o atalho. Se revolta contra o teu líder, se revolta contra a tua igreja, deixa esse marido, deixa a esposa. São transportes perigosos que vão trazer lá na frente morte e destruição. Depois você vai ver que o inferno prevalece nesse transporte sobre a vida de muitos, e você acaba se matando, se destruindo. Preserve o que você ama, guarde o que você ama, porque você sabe o valor que tem. Não abra mão, ainda que outros dizem: porque ela luta por isso, porque ele luta por isso, porque só quem sabe a preciosidade do que busca é você. Só quem sabe o valor de uma entrega é você. Então não abra mão disso por nada. Você crê? Você quer um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, você crê nisso? Assim, ó, aquilo que parecia impossível, diga pro seu irmão, diga. Aquilo que parecia não ter saída, mas aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Você crê nisso? Fique com o que Deus falou com você. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. Abraão disse aos seus servos: eu vou subir com meu filho, eu vou adorar, mas juntos voltaremos. As tuas convicções em Deus te levam a romper limites. Amém?